Olha aqui, nós temos aqui um conjunto de informações que dizem respeito, essas informações, à disputa eleitoral em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas não dizem respeito apenas a São Paulo, dizem respeito ao Brasil. Eu fico me perguntando, como as democracias podem se proteger dos Pablos Marçais da vida? E notem, a minha questão com ele não é de natureza ideológica. Porque ele diz isso ou aquilo, não, da esquerda, do comunismo. A rigor, ele nem sabe do que ele fala. É visível. É visível que ele, inclusive, emprega palavras cujo significado ele desconhece. Eu vi isso mais de uma vez no debate da Band. Como ele tende a comer um pouco as palavras, a falar depressinho, às vezes não se dá conta. A gente não se dá conta. Mas ele, mesmo o sentido das palavras, você vê que tem uma formação ali. Aquele que era coach, né, tem uma formação intelectual muito precária. Mas tem uma trajetória, sem dúvida, notável. Para alguém que em 2005 estava enrolado com a polícia, 19 anos depois se diz dono de quase 200 milhões de reais de patrimônio, sem dúvida é uma trajetória invulgar. Mas isso, em havendo que investigar, não é comigo, com os órgãos de investigação. Não? Agora, existe aquilo que ele está fazendo com o processo político. Como é que as democracias se dão conta de gente assim? Primeiro, fazendo valer a lei. Eu defendo a tese que a democracia brasileira só sobreviveu sem mortos, sem matar pessoas para poder triunfar. Nos Estados Unidos houve 5 mortes. Porque nós temos uma justiça eleitoral que atuou de forma vigilante, estando à frente, no momento certo, a pessoa certa, chamada Alexandre de Moraes. Não por acaso, Alexandre de Moraes é hoje alvo de um arco relativamente diverso de direitistas e extremistas de direita. Agora, que a Justiça Eleitoral tenha de fazer valer a lei para impedir, a Justiça Eleitoral é a justiça em sentido amplo, para impedir que oportunistas usem a democracia para destruir a democracia, disso eu não tenho a menor dúvida. Não só a Justiça Eleitoral tem de fazê-lo, mas também é preciso, na esfera não legal, não na ilegal, na não legal, na questão política, é preciso que se tomem providências, outros candidatos. Pablo Marçal está indo aos debates para debater? Ele foi ao debate da Veja, os outros não foram. Os outros. A Tabata foi, a Marina Helena foi, mas o Datena não foi, o Nunes não foi, o Boulos não foi. Aliás, acabei de ler que o engajamento dele caiu muito com a ausência desses adversários. Porque ele não está lá para propor ideias. Ele está lá para achincalhar o processo político. Ele está lá porque ele sabe que os outros têm limites, mas ele não. E uma luta assim é sempre uma luta perigosa, porque ela é desigual. Se eu vou para uma luta, Valho Bene, e a minha moral me impede de fazer certas coisas, mas a moral do meu adversário não o impede, eu acabo, em nome da minha moral, que pode ser correta, sendo prejudicado pela falta de moral do outro. Com certeza. Ou pela ausência moral do outro.
Entende? Esse é o ponto. Esse é o ponto grave. Então, cabe à justiça eleitoral, e nós temos uma justiça eleitoral, verificar se crimes estão sendo cometidos, se as regras estão sendo cumpridas, cumpre aos adversários não cair nas armadilhas do seu Pablo Marçal, que são de pura desqualificação da política. Consta que os outros candidatos estão se organizando na linha. Bom, Marçal, pela expressão do PRTB, o partido dele, ele não tem de ser necessariamente convidado para debate. Ele está indo para os debates, não é para debater. A Tabata decidiu ir ao debate da Veja, como eu disse. Ela fez uma indagação a ele, a resposta que ele deu foi: eu respondo a você nas minhas redes. Então é a pura depredação do processo político. Nada mais. A pura depredação do processo político. E no momento em que setores do bolsonarismo buscam se institucionalizar, digamos assim, para a alegria de setores da imprensa que acham que existe um bolsonarismo moderado, o Marçal passa a falar a linguagem primitiva do Bolsonaro, aquela que o Bolsonaro falava desde sempre até a sua vitória eleitoral, em 2018, repetindo as mesmas barbaridades, os mesmos absurdos, e atraindo um pedaço do eleitorado bolsonarista importante. Nós vamos ver, tem pesquisa. E aí tem uma coisa curiosa, Vólio Bene, Arthur, que tem gente no bolsonarismo que acha que ele pode querer rivalizar com o próprio Bolsonaro algum dia. Sim, ele pode querer. Ele já atacou o Bolsonaro muito duramente. Ele ataca qualquer um que esteja no seu caminho. E coisas um tanto estranhas, um tanto nebulosas, vão aparecendo. Como é que a democracia lida com isso? Bom, primeiro tem que haver exposição clara daquilo que ele é, daquilo que ele representa, daquilo que ele pensa. Isso, estou falando, cabe à imprensa, por exemplo. Seus adversários não caírem em armadilhas fáceis e ele as apronta. Saber, Vólio Bene, a máxima que eu adoro, que eu acho excelente, Arthur Kovler, que não se ganha no jogo de xadrez jogando xadrez Sim. com um pombo. O Arthur pode ser um enxadrista de primeira. Se ele jogar com um pombo, haverá alguém que vai dizer, empatou. Porque afinal você não ganhou do pombo, Arthur. Não. E o pombo também não ganhou de você. Só que tem um prejuízo para você, né? Derruba a pedra, faz cocô na sua cabeça. Então há embates que é impossível vencer. E é preciso que na esfera legal se tomem as devidas providências. A Justiça Eleitoral de São Paulo negou nesta quarta um pedido para suspender de forma liminar o registro da candidatura de Pablo Marçal. Foi o secretário-geral do PRTB que alegou que Marçal não respeitou o estatuto de seu próprio partido, tem um problema de prazo. O juiz, pelo que eu entendi, entrou no mérito e disse: eu não posso dar uma suspensão liminar. Foi isso que ele disse. Não é? Agora, outras ações é preciso ver. Ele próprio confessou, está nas redes, que tem gente ganhando dinheiro com engajamento de mensagens que ele coloca nas redes sociais. Isso é legal? Não, isso não é legal.
Isso não é legal. A justiça eleitoral deve tolerar esse tipo de abuso, claro, de poder econômico? A ver. Nós chegamos à era, em razão das redes sociais, em que a gente precisa decidir se a democracia pode ser assaltada por esse tipo de coisa. Eu tenho uma resposta clara. Eu acho que não, e eu acho que é preciso atuar para que essas pessoas nefastas não se afastem da vida pública. Agora, o fato é que Pablo Marçal está contando eco no bolsonarismo. De certo modo, o bolsonarismo toma um pouco do seu remédio, mas, Vólio Bene, um remédio ainda mais perverso do que aquilo que eles são. É. Entende? Não creio. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Até na economia, Arthur Vólio Bene, há um limite para benefícios, para o bem. Para a ruindade, por exemplo, não há. Não pensem que a degeneração da política tem um piso. Não tem. Pode cair sempre. Né? E à medida que a gente vai sabendo de coisas e que informações vão sendo veiculadas, as coisas parecem bem assustadoras. Né? E o próprio bolsonarismo está um pouco ressabiado, embora Bolsonaro tenha, sim, dado guarida a esse cara. Né? Tenha flertado com ele. O Eduardo Bolsonaro acaba de compartilhar uma matéria do Estadão, que nós vamos nosso próximo ponto da pauta, né? Uma reportagem do Estadão, que revelou que membros do partido do Marçal estão envolvidos em um esquema de troca de carros de luxo com cocaína para o PCC. Vocês vão saber detalhes dessa reportagem daqui a pouco aqui. E qual foi a resposta que ele deu? Resposta muito problemática. Muito problemática. Nós temos de ficar atentos para saber o que é que a democracia pode comportar ou não. Nestes dias em que aqueles que contiveram o golpe se transformaram em alvos. Não é? Ah, mas por que contiveram o golpe? É que cometeu ilegalidade, Alexandre. Qual ilegalidade? Qual? Citem o código. Citem o artigo. Citem o inciso. São dias estranhos. E nós estamos aqui para fazer a defesa, entendo eu, da Constituição, das leis e, ora, direi, da boa conduta.